Muito bom dia, nós somos o @Porto Alegre Oficial, eu sou o repórter Albano Gado. Nós estamos aqui na Feira do Livro com uma série de entrevistas com personalidades da música, da política, dos esportes e do entretenimento. Hoje está aqui conosco a vereadora de Porto Alegre, Juliana de Souza, vereadora eleita, vereadora jovem, que vai conversar com a gente sobre o seu mandato, sobre as questões estaduais, a eleição do ano que vem. Então acompanha aqui com a gente essa entrevista. Primeiramente, bom dia, vereadora. Bom dia, Albano. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui também. Bom estar aqui com vocês. A gente está aqui nesse momento, né, que a nossa cidade efervesce a cultura, na Feira do Livro. A gente está tendo agora aí também a Feira dos Agricultores Familiares, e a gente poder se encontrar para falar um pouquinho aí do nosso trabalho por Porto Alegre, né, do que o nosso mandato está fazendo. Gostei do jovem, obrigada. Jovem já há um pouco mais tempo, né? Mas a gente perto do que costuma se olhar para a política, realmente é mais jovem do que o comum. Aproveitar esse gancho da juventude, a população ela está hoje realmente querendo essa mudança, elegendo vereadores, deputados jovens. Eu acho que tem uma grande demanda por formas novas de fazer política. E é isso tanto por um processo que a gente vive no Brasil, desde especialmente 2013 ali, de questionamento das instituições, né, do formato da política representativa distante da realidade da população, como também a partir de um processo mais recente do papel das redes sociais na política e dessa aproximação, né, entre a cidadania, o cidadão e a pessoa que ele quer que o represente. Então, acho que isso trouxe assim, um processo de demanda por renovação. O que é ótimo, mas também pode ser um risco, né? Porque nem toda renovação é uma nova forma de fazer política, né? Tem renovação na estética, na forma, né? Na idade, mas que representa valores tradicionais, né? Da política, do que há de pior na política. Então, eu acho que a gente vive, especialmente no PT, né? O partido do qual eu faço parte, um momento importante de transição geracional, de gênero, étnico-racial nas nossas representações políticas. Eu faço parte de uma geração, inclusive, que lutou muito por isso, né? E é um orgulho, assim, ser parte desse processo onde vários jovens, mulheres, negros e negras, LGBTs, esse ano elegemos também a primeira vereadora trans do nosso partido em Porto Alegre, nossa líder Natasha. Então, esse processo é muito bacana para nós, assim, é uma transição de representação, uma renovação, mas que vem acompanhada de um conteúdo político, né, que é de transformação das estruturas do sistema político, do sistema de representação e também do Estado, né, de trazer uma pauta que sempre foi marginalizada da população mais vulnerabilizada e mais excluída dos espaços de representação. E o que está te parecendo esse primeiro mandato? Algo te surpreendeu? Algo te decepcionou? Eu vou te dizer que, assim, o que me surpreendeu, o que me surpreende, inclusive, ainda, é que nós temos uma Câmara que tem vários temas que a população que tu nem imagina acompanha, sabe? Eu sou professora na Bom Jesus e várias vezes indo para a escola trabalhar, descer do ônibus na esquina indo até a escola, as pessoas dizendo assim, eu te vi ontem lá na Câmara, na sessão tal, sobre tema tal, né? E que bom que isso está acontecendo. Então, às vezes, a gente tem um olhar de que as pessoas não acompanham e me surpreendeu positivamente o quanto muita gente acompanha, né? O debate, assim, da Câmara. Mas eu me surpreendi negativamente com o quão esse é um espaço também de valores muito negativos para a nossa sociedade, sabe? Então, a Câmara hoje de Porto Alegre, claro que a gente já sabia, porque o Brasil vive um momento de polarização e desde o bolsonarismo, né, de promoção de ódio e de violência política.
Mas a Câmara de Porto Alegre tem se tornado um espaço que eu posso te dizer insalubre. Né? Insalubre, um ambiente de promoção da intolerância, do ódio, né? De questionamento das instituições democráticas, sendo ela uma casa legislativa, e agora, recentemente, né? De escalada de violência e autoritarismo, que chega, inclusive, ao que nós vivemos no dia 15, né, Dia dos Professores e Professoras, um dia que a nossa cidade tinha projetos importantes de interesse público na pauta e que nós tivemos o nível ápice, né, do autoritarismo da presidente da Câmara, com a situação de violência da guarda contra, né, da Romu, contra vereadores e vereadoras e a população. Então, assim, isso dentro da Casa do Povo, né? É muito absurdo o que a gente tem visto lá. Então, me surpreende esse nível de intolerância política, de ódio, de desmonte da ideia, né, de um espaço de pactuação, de debate democrático, ser tomado pelo autoritarismo e pela violência dessa forma. Isso vai ter alguma consequência, essa questão, essa atitude que a vereadora Nádia tomou ali com as pessoas presentes, com os vereadores? Nós esperamos que tenha. Nós fizemos o boletim de ocorrência, né? Nós que fomos agredidos, eu fui uma das vereadoras, né, que tomou bala de borracha, fizemos corpo de delito, fizemos o registro, né? Vamos entrar com ação e queremos que ela seja responsabilizada. Mas, além disso, ela, né, e quem deu a ordem. A gente tem sempre dito isso. Quem deu a ordem para que a Romu agisse com tamanha violência? Quem deu a ordem para a Romu agredir de forma extremamente truculenta, violenta, vereadores e vereadoras da casa que estavam trabalhando e exercendo as suas atribuições, que é justamente, né, mediar uma situação de conflito, intervir em um momento de defesa dos direitos da cidadania. Então, estava tendo uma situação de tensão, nós descemos, porque uma pessoa já tinha sido agredida, já tinha ficado machucada, e aí, nesse contexto, né, alguém dá a ordem para a Romu ter aquela postura. Nós queremos que quem deu a ordem seja responsabilizado e que ela, que tem tido essa prática autoritária, né, seja inviabilizada no seu processo de presidência. A gente tem falado isso desde aquele dia. Ela não tem nenhuma condição de continuar presidindo a Casa do Povo, né? Inclusive, hoje, nós vamos ter uma votação importante, de novo, né? Ela fecha a Casa do Povo. Ontem, ela fecha a Casa do Povo toda vez que o povo quer entrar. Alguém que é autoritário nesse nível não tem condições de ser presidente da Câmara. Obviamente, como tu mesmo falaste, era um momento de tensão, né? O que deveria ter sido feito naquele momento para evitar todo esse embate que aconteceu, para que o povo conseguisse se acalmar, vamos dizer assim, né? Porque acabou havendo uma tensão, e para que o povo conseguisse, de forma ordeira, acompanhar e protestar ou até mesmo solicitar os seus direitos, né, ali naquele momento. Uhum. Acho que a primeira coisa, não deveria ter uma restrição de acesso da população à casa. A casa tem um PPCI, né, que tem que ser respeitado nas galerias do plenário, e isso a gente nunca questionou. Agora, a casa é do povo. A Câmara não pode ter os seus portões fechados. E os vereadores e vereadoras não podem receber uma mensagem, 12h29, avisando que a partir do 12h30 se instalaria um protocolo de segurança que ninguém tinha conhecimento que os portões estariam fechados, sendo que eles já estavam fechados desde as 11 horas. Se cria um ambiente de tensão, né, de hostilidade, e aí é em cima desse ambiente que a gente perde a capacidade do diálogo. Então, não deveria ter aquela forma autoritária de conduzir um dia que se sabia que seria um dia com posições divergentes, com mobilização. E é da democracia a população se manifestar. Nós conquistamos isso lutando contra a ditadura, mas é que tem uma parte da bancada da extrema-direita na Câmara que, inclusive, defende a ditadura, defende a volta da ditadura. Ela faz parte, inclusive, né, desse campo ali que exalta a ditadura, que exalta a tortura, que exalta a violência de Estado.
a violência policial, né? Então, nós não poderíamos ter tido um protocolo instituído de forma autoritária, restringindo o acesso do povo à Casa do Povo num dia de debater projetos fundamentais, como a entrega do DEMAI para iniciativa privada, numa cidade que já falta água todo o tempo, né? A criminalização dos catadores e catadoras, né? Que prestam, inclusive, um serviço ambiental para a cidade, né? Porque os catadores e catadoras são agentes ambientais da nossa cidade. E de criminalização de quem vive em ocupação em uma Porto Alegre que tem um déficit habitacional gigante, né? E que, nos últimos anos, não construiu moradia. Então, nesse contexto, né, não podia ter aquela forma de receber o povo. Aquela forma de receber o povo é o que gerou um ambiente de tensão. Nós defendemos todo o tempo uma mediação. Eu quero te dizer que desde o primeiro momento que 11 da manhã foi fechado os portões e que a gente foi, né, lá para frente, começar a entender a situação, eu estive junto do vereador Giovanni e da vereadora Grazi ali, tentando entender, procuramos a presidente, né, depois ligamos, ela não atendia, fomos até o gabinete da presidência, ela não estava, fomos informados que ela estava numa reunião com o prefeito Melo, que nós não fomos convidados, né, uma reunião para entrega da lei orçamentária anual, e que nós da oposição não fomos convidados. Então, foi avisado na reunião 1 hora antes que seria feita essa reunião, né? E aí fomos lá tentar a mediação, avisar que aquilo, né, elevaria um clima de hostilidade que não tinha necessidade, porque é da democracia a gente ter posições divergentes, se manifestar e lidar com isso, né? Então, dentro de uma civilidade, mas ali parece que eles não querem a civilidade. Então, esse ambiente de tensão, obviamente, né, se instaurou, e todo o tempo a gente estava tentando mediar. Antes de sair para a rua, inclusive, eu fui para o microfone de apartes, não foi me aberto o microfone de apartes, eu avisei, tá tendo violência lá embaixo, nós precisamos suspender a sessão e descer para mediar a situação. E não foi dado ouvidos, assim. Então, acho que nós poderíamos ter, no diálogo, na conversa, no bom senso, evitado aquela situação, e principalmente, né, a gente poderia ter dialogado, inclusive, sobre os projetos que estavam em discussão antes, para que eles não chegassem na casa daquela forma. Nada disso foi feito, né? Atropelaram a CPI do DEMAI, mesmo tendo indícios de corrupção do governo Melo, e aí por isso que a base do governo Melo quis encerrar a CPI do DEMAI. Depois colocaram o Código Municipal de Limpeza Urbana criminalizando os catadores, quando a gente estava com várias emendas dialogando com o governo, construindo pontes, né, para a gente poder sanar essas questões que eram as de maior indignação popular, né, e a criminalização das ocupações. Nós estamos desde fevereiro, né, lutando contra esse projeto absurdo, né, inclusive com vários vereadores da base do governo nos apoiando. E qual é a tua opinião sobre essa parceria que está sendo feita com relação ao DEMAI, especificamente? O que o servidor público perde, o que ele ganha? Qual é a visão hoje da vereadora sobre esse assunto? Eu acho que a cidade perde, sabe? Eu vou te dizer que, para mim, esse é um grande retrocesso de Porto Alegre. Porto Alegre, inclusive, tem sido governada, né, por um projeto ultraliberal que vende o nosso patrimônio público, que entrega a cidade para os interesses do mercado exclusivamente, e esse caso é mais um deles. Mas eu quero te dizer, Albano, que o DEMAI, ele teria todas as condições de cumprir as metas do saneamento. O DEMAI, público e forte, ele tem as condições de garantir o direito humano à água, mas há uma escolha desde 2016, de sucatear o DEMAI para justificar a sua privatização, né? Desde 2016, foi constituído um movimento de redução dos quadros de servidores e servidoras, né? Hoje a gente tem mais de 1.000 cargos vagos, né? E tivemos, inclusive, no governo Marquesan, um decreto de proibição de investimento. Com isso, aumentamos a perda d'água, precarizamos o abastecimento, né? Aumentou a falta, voltou a faltar água na cidade, né? E tudo isso para a população se indignar e justificar, né, a venda
do Demais, a gente viu essa mesma novela com a CE, com a Corsã, e a gente tá vendo agora o que tá acontecendo. E por que eu tô trazendo esse histórico, né? Porque todo esse filme, essa novela, assim, a gente viu e a gente dizia, não vale a pena ver de novo, porque sempre deu errado. E não é que deu errado aqui no Rio Grande do Sul com a venda da SE, que virou equatorial e que agora a gente tem até CPI na Assembleia. É que deu errado a concessão e a privatização da água em todos os lugares do mundo. Então nossa prefeitura e a maioria na Câmara é a elite do atraso. A elite do atraso que vai na contramão do que o mundo está fazendo. E eu não estou falando aqui do mundo países governados pela esquerda. Acontece que a concessão e a privatização da água em mais de 263 cidades do mundo foi revertida, foi reestatizada, porque não deu certo, porque perdeu qualidade, ficou mais cara, não cumpriu as metas, porque a empresa só quer lucro. Então, nós temos convicção que quem perde é Porto Alegre. Quem perde é a cidade, mas, sobretudo, como sempre, a população mais pobre é a que vai ser mais atingida. Porque eu conheço várias comunidades, em comunidades que não têm água encanada. E não tem água encanada porque são comunidades de ocupação posterior, inclusive, aos governos da administração popular saírem da prefeitura, e foi nos governos da administração popular que nós fizemos os últimos investimentos em ampliação de reservatórios e de bombeamento para regiões mais altas. Né? Então, nós temos o Alto da Embratel hoje, que não tem água encanada. Nós temos no Morro Santana, no Alto da Pedreira, que não tem água encanada. Nós temos partes da Lomba do Pinheiro, ocupações como a União do Vale, que várias ruas não têm água encanada. E tu já pensou, Bano, tu viver sem água encanada? Tu não ter água na tua torneira? E tu acha que uma empresa privada vai botar água encanada lá no Alto da Embratel, onde tem 20 casas e custa muito dinheiro para fazer esse investimento? E não vai dar lucro, porque lá é só tarifa social. Não vai, né? E essa é uma prática da direita, tu citaste alguns exemplos, CE, dentre outros, sucatear os serviços para poder justificar as terceirizações, as parcerias? Total, em todas as áreas. Em todas as áreas. E eu posso te dizer que uma das marcas principais deste segundo governo Mello é o privatismo, porque ele tem apresentado essa agenda em todas as áreas. Né? Eu sou professora, como eu te disse, sou professora de educação especial. O governo Mello, desde a gestão passada, está implementando um processo de terceirização da educação especial. E como é que ele fez isso? Primeiro, ele não garantiu o profissional de apoio à inclusão para os estudantes com deficiência, com autismo, com altas habilidades de superdotação, que tem o direito garantido pela Política Nacional de Educação Especial, né? E que tem a necessidade. Ele não garantiu esse direito, não nomeando os monitores de inclusão que tinham sido aprovados no concurso. Aí começou a ter uma enxurrada de ações judiciais. Ele fez um TAC, né, para criar um programa que ele entrega esse serviço para uma instituição privada que está ganhando muito dinheiro. E aí agora ele fez um aditivo no governo Melo 2, ampliou essa terceirização, abrangendo mais áreas, né? E inclusive uma terceirização que tem impactado num processo do trabalho, inclusive das professoras, né? Então, muito grave, assim. Mas como é que ele fez? Ele primeiro deixou as mães desesperadas, sem o atendimento para os filhos, e aí depois ele justifica que só com a terceirização ele vai dar conta, que é mais fácil, né? Quando a gente tinha uma fila de monitores para serem nomeados, assim como a gente tem agora, nenhum monitor que passou no último concurso foi nomeado. Né? Mas ele fez um aditivo para essa empresa ganhar mais e mais dinheiro. E, inclusive, agora, e a gente tem que denunciar isso, tem um burburinho que o governo Melo quer entregar para essa mesma empresa, a ABES, o processo de avaliação dos estudantes que podem vir a ser público da educação especial, um processo que nós, professoras, fazemos hoje. Né? E ele quer entregar para a empresa que vai ganhar por número de alunos que
são diagnosticados como de educação especial, porque ela ganha por número de alunos, que é o número de agentes que ela coloca de acordo com o número de alunos. E aí ela vai avaliar e dizer se é ou não é, e depois ganhar dinheiro com quem for. Para mim tem um conflito de interesses absurdo, sem contar a violação, né, do direito que a gente pode ter de um estudante quando ele for avaliado de forma equivocada, assim. Então isso tudo para uma empresa ganhar dinheiro. Então, eu tô dando um exemplo da educação, porque a gente acha que é só em outras áreas, né? Não. Mãe desesperada querendo apoio pro seu filho justifica a terceirização. Mas isso acontece em todas as áreas. Isso aconteceu com o DEMAI, com a privatização do DEMAI para vender o DEMAI. Isso acontece com os processos da assistência social, que está terceirizada há muito tempo. Isso aconteceu com a saúde, que também o governo Mello levou a 95% de terceirização. Né? E tudo hoje a gente olha, o orçamento, o PPA, a LDO e a LOA, que chega para nós, que são as peças orçamentárias, né? Elas têm 70%, basicamente, é transferência de recurso público para iniciativa privada por meio de terceirização, privatização ou parcerização. E especialmente na saúde, educação e assistência social. E vamos agora, estamos no final quase ali, vamos fazer quase um ping-pong referente à questão das eleições de 2026. É a hora da esquerda voltar ao governo do Estado? Sem dúvidas. Porto Alegre e o Rio Grande do Sul estão sofrendo porque não conseguem se alinhar, né, com um projeto de defesa da democracia, da soberania e dos direitos do povo trabalhador. A esquerda vai conseguir vir unida para a eleição de 2026? Nós, do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, estamos trabalhando para uma grande frente da esquerda e também de um centro democrático que possa, né, apresentar um outro modelo de desenvolvimento para o Estado e, sobretudo, um papel para o Rio Grande do Sul no desenvolvimento nacional. Saberia me dizer se o PT admite abrir mão de uma cabeça de chapa, por exemplo? Nós estamos debatendo a nossa estratégia e a nossa tática eleitoral, mas não temos dúvidas que tivemos um grande resultado em 2022, com a quase ida para o segundo turno do nosso candidato, naquele momento, o Edgar Preto, que continua sendo um nome importante para o nosso partido. Nós temos, o ano que vem, a provável candidatura do presidente Lula, né, à reeleição. A esquerda prepara um substituto para o Lula? Para ano que vem? Não, ano que vem nós vamos eleger Lula de novo com a força do povo. Não, para as próximas eleições. Né? Para a transição do presidente Lula, nós temos vários nomes, né? No Partido dos Trabalhadores, no campo da esquerda. Nós, no PT, temos feito muito esse debate, né? Da transição, do ciclo pós-Lula. Temos figuras que estão sendo construídas para isso, assim. Então, acho que vamos ter aí no próximo período, num segundo governo Lula, condições de colocar os nossos melhores quadros para a linha de frente nesse jogo da construção de um projeto de Brasil soberano e que possa construir uma referência para a classe trabalhadora para os próximos anos. Bolsonaro será o candidato que enfrentará o Lula em 2026? Sem dúvidas, Bolsonaro vai assistir a eleição da prisão. Nós estamos contando os dias, né, contando os minutos, inclusive, para que ele vá para trás das grades, que é onde ele deve estar e é onde ele já deveria estar desde que ele foi responsável por mais de 700 mil mortes na pandemia. O Lula conseguindo resolver a questão do tarifaço praticamente carimba a sua eleição? Lula deu uma resposta para a elite do atraso subserviente no Brasil e também para o mundo inteiro, que é preciso olhar de igual para igual, cabeça erguida, para aqueles que se acham os donos do mundo, defender a soberania e que é dessa forma que a gente vai ser respeitado. E eu acho que isso mostrou para a população brasileira que a gente não tem mais que ter a síndrome de cachorro vira-lata e deu a ele uma boa condição de sair na frente nessa disputa desse imaginário, né, sobre o que é o nosso país no mundo. O Eduardo Bolsonaro acabou definitivamente com a carreira do pai, com as atitudes que teve nos Estados Unidos? Acho que eles desnudaram
todo o seu golpismo, né, toda a sua subserviência, são a cara de um projeto antinacional. Eduardo Bolsonaro evidenciou que ele, Bolsonaro, a família Bolsonaro e os bolsonaristas, né? Então nós temos representações bolsonaristas aqui também, como o Zuco, por exemplo, né? Que vai disputar o Piratini, são aí completamente subservientes e antinacionais, inclusive comprometendo, né, os interesses, especialmente aqui do nosso estado. É importante a gente falar. Zuco comprometeu os interesses do Rio Grande do Sul. Planos para continuidade do seu mandato para a gente finalizar aqui o nosso podcast? Nós queremos aí construir, neste ano ainda, a derrota daqueles que se acham donos da cidade, que querem passar no atropelo um plano diretor que, na verdade, é um plano de negócios para atender exclusivamente os interesses do mercado e, cada vez mais, tornar a nossa cidade uma cidade desigual, que não garante direito à cidade para o conjunto da população. Nós vamos lutar muito, né, para que esse projeto não seja votado esse ano, mas nós não vamos lutar só no parlamento, onde a correlação de forças é desfavorável. Nós estamos com uma campanha na rua, falando com a população, nós estamos, né, junto dos movimentos que tem várias ações judiciais, então esse ano, essa é a nossa pauta agora prioritária até o fim do ano, garantir que Porto Alegre não seja entregue aos interesses de poucos e se torne uma cidade só para quem possa consumi-la. Porto Alegre é para quem vive a cidade, para quem, né, quer poder ter direito à cidade, é de toda a população. Então, esse é a agenda desse ano e nos próximos anos vamos seguir aí defendendo a democracia. Sou autora do projeto que cria a Comissão Municipal da Verdade, né, defendendo a preparação da nossa cidade para as mudanças climáticas. Né, a gente também tem um projeto nesse sentido em relação às ondas de calor e também defendendo a educação pública, a educação inclusiva, moradia digna e os direitos humanos. Essa é a nossa perspectiva para o mandato. E ser intolerante contra aqueles que promovem o ódio e a violência política. Muito obrigado, vereadora. A gente fica à disposição aí das suas pautas, das suas informações, né? Esta é a vereadora Juliana de Souza, vereadora de Porto Alegre, primeiro mandato, conversou aqui conosco. Nós somos o @Porto Alegre Oficial, agradecemos a sua presença aqui conosco. Continuem com a gente, estamos na Feira do Livro, entrevistando personalidades da política, dos esportes, do entretenimento, tudo que acontece atualmente na nossa cidade, estado e no país. Muito obrigado. Obrigado, muito vereadora. Obrigada. Seja bem-vinda sempre.